Hoje veremos coisas estranhas que estão acontecendo pelo mundo. São estranhas, mas estão dentro daquilo que sabemos. O mundo está mudando e este é apenas o começo. Vem muita coisa por aí ainda este ano. E eu vou contar tudinho por aqui, sempre vídeo a vídeo e explicando os porquês de tudo isso. Então, bora pro vídeo! Eu vou te mostrar algumas coisas estranhas que estão ocorrendo pelo mundo em uma quantidade fora do normal. Mas quero te lembrar que se você me encontrou nesse imenso universo da internet, para que possamos nos encontrar novamente, inscreva-se no canal. Eu trago sempre novidades 2 vezes por semana, às quintas e sábados, e se gostou deixe seu like e compartilhe se quiser. Então vamos lá. Essas auroras boreais com cores diferentes do normal e que são características em regiões do norte do globo, estão ocorrendo em locais onde não deveriam acontecer. Tudo isso foi causado por uma tempestade solar que ocorreu entre 23 e 24 de abril de 2023. Eu vou mostrar essas auroras boreais em ordem cronológica. A aurora boreal na Suécia em 23 de abril. A aurora em Illinois nos Estados Unidos também na mesma data. A aurora boreal avistada na Inglaterra em 23 de abril. Esta foi no lago Ladoga, região russa de Leningrado, também na mesma data. Esta foi na Polônia. Esta na Tasmânia. Esta aurora boreal apareceu em São Petersburgo, na Rússia. Esta aurora foi na Ucrânia em 23 de abril também. Já esta aurora boreal foi avistada na Espanha em 25 de abril. Veja que praticamente ocorreram em todo o mundo. Esta linda aurora cor-de-rosa apareceu na Tasmânia em 26 de abril. Perceba você que praticamente ocorreram essas auroras boreais em muitos lugares diferentes, que normalmente elas não aparecem e também com cores diferentes do normal. Saindo das auroras, uma outra coisa aconteceu no dia 23 de abril. Uma coluna de fogo apareceu em Patmos, na cidade de Agri, no leste da Turquia, e sem explicação do que se trata. Agora eu vou mostrar nuvens estranhas que apareceram pelo mundo. Há quem diga que essas nuvens são naves que se camuflam na atmosfera do nosso planeta. E olha que algumas até parecem naves mesmo, mas pode ser pareidolia. E que elas são estranhas, olha, elas são mesmo. Esta apareceu no Havaí recentemente e permaneceu no céu durante 8 horas, mas eu não tenho a data exata. É impressionante ela não ter se dissipado com o vento. Esta nuvem estava no céu de Oceanside, Califórnia, Estados Unidos, em 6 de março. Esta nuvem iridescente surgiu em Okinawa, no Japão, em 4 de abril. Esta estava ilustrando o céu de Illinois, nos Estados Unidos, em 22 de abril. Esta nuvem estranha apareceu nas Filipinas no dia 23 de abril. Esta foi avistada na Tailândia, no dia 24 de abril. Esta nuvem apareceu em 24 de abril na Inglaterra, na região de Gorham, New Hampshire. Essa nuvem lenticular foi captada na região italiana de Calábria, até o vulcão Etna na Sicília. Nuvens estranhas sobre Miami Beach, Flórida, Estados Unidos, em 26 de abril. A aparição dessa sinistra nuvem foi em Lanluca, Klong, Tailândia, em 27 de abril. Incrível nuvem arco-íris apareceu no sul da China em 29 de abril. Esta foi em Randazzo, na Sicília, também em 29 de abril. E para finalizar esses aparecimentos de nuvens estranhas, esta Altocumulus lendicularis apareceu sobre Creta, na Grécia, em 29 de abril. Eu já havia visto antes muitas imagens desse tipo de nuvem, mas foram muitas durante esse mês de abril e mostra o quê? Que algo de errado não está certo. E o que você acha? Serão mesmo naves? Ou coincidências climatológicas? Ou ainda pareidolia? E vamos agora para o tema principal de hoje. Abre aspas. Não acredite no que você ouviu. Não acredite em tradições porque elas existem há muitas gerações. Não acredite em algo porque é dito por muitos. Não acredite meramente em afirmações escritas de sábios antigos. Não acredite em conjecturas. Não acredite em algo como verdade por força do hábito. Não acredite meramente na autoridade de seus mestres e anciãos. Somente após observação e análise, quando for de acordo com a razão e condutivo para o bem e benefício de todos, somente então aceite e viva para isso. Fecha aspas.
palavras de Gautama Buda, 1600 anos antes de Cristo. E veja você que isso vale para tudo, inclusive para as coisas que você ouve aqui. Não é para aceitar cegamente tudo que é dito, escrito, falado. É para pensar e analisar se há ressonância com você e as suas ideias. Mas agora vamos pular da citação de Buda para Eric Arthur Blair, que usando o pseudônimo de George Orwell, escreveu o livro 1984. O livro é uma ficção que retrata uma sociedade controlada por um regime chamado de Big Brother, ou o Grande Irmão. Daí o nome do programa que passa na TV aberta, mas não há muita similaridade, uma vez que nessa sociedade controlada o sexo é proibido. Nessa sociedade citada no livro, o sexo é apenas para a procriação e o casual é considerado crime. Ele retrata no livro uma sociedade onde as liberdades civis foram praticamente suprimidas pelo Estado. O romance ficcional tem como protagonista Winston Smith, um apagado funcionário do Ministério da Verdade. E esse é um órgão que cuida da informação pública do governo opressor, controlado pelos simpatizantes do regime do Big Brother. E em determinada parte do livro, ele, Winston Smith, é incentivado a uma insurreição por O'Brien, um membro do partido com quem Winston simpatiza. E é aí que a trama do livro fica mais interessante ainda, pois ele descobre que a sua revolta é incentivada pelos próprios simpatizantes do regime do Big Brother. Você vai me perguntar se eu estou lendo o livro, e eu vou te responder que eu estou fazendo muito melhor que ler. Eu estou vivendo o livro. Como você já percebeu, o mundo está globalizado, isso deveria ser uma boa notícia. Mas essa globalização culminou com um domínio sem precedentes. Quando esperávamos que isso proporcionasse uma melhora nas relações internacionais e nos conflitos, vemos que isso não aconteceu. Isso porque um grupo de pessoas com intenções de se manterem no poder e continuarem fazendo suas fortunas crescerem, acharam maneiras de controlar tudo e todos. Os donos do mundo, como eu os chamo, trabalham intensamente, dia a dia, mês a mês e ano a ano, conquistando corações e mentes. E uma das maiores teorias da constipação que rolam por aí é em relação a esses grupos de pessoas influentes. Falar hoje em dia de Clube Bilderberg, o Conselho das Relações Exteriores e a Comissão Trilateral é motivo de piada. Mas é justamente isso que eles fazem para controle. Criam inverdades sobre verdades para desacreditar aqueles que se atrevem a falar sobre isso. São clãs familiares tradicionais unidos com representantes da alta elite ocidental, empresários, políticos e intelectuais organizados. E o propósito deles é alcançarem a longo prazo um governo mundial único. Por exemplo, o Clube Bilderberg foi fundado em 1954 e é composto por sócios que representam a elite de todas as nações ocidentais. O grupo é composto por financistas, industriais, banqueiros, políticos, líderes de corporações multinacionais, presidentes, primeiros ministros, secretário de Estado, representantes de organismos internacionais, executivos dos meios de comunicação e líderes militares também. Olha, eu vou citar apenas os mais conhecidos, como por exemplo Tony Blair, ex-primeiro-ministro britânico, Alan Greenspan, que foi presidente do Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos, Hillary Clinton, Melinda e Bill Gates, Henry Kissinger, a dinastia Rothschild, George Soros, David Rockefeller, entre muitos outros que alguns são de nomes desconhecidos. E de onde veio o nome desse clube? A primeira reunião deles ocorreu entre 29 e 31 de maio de 1954. Olha, saiba que o encontro foi localizado na cidade holandesa de Oosterbeek, no Hotel Bilderberg, que acabou cedendo o nome a essa sociedade. E similar a esse clube ao Council of Foreign Relations, CFR, ou Conselhos de Relações Exteriores, que foi fundado pelos Rockefeller. E juntou-se ao CFR um grupo formado ainda por Ford, Rothschild, Morgan, Carnegie, e a ideia era ter o poder do controle ao mesmo tempo da energia e do sistema bancário. E tem também a Comissão Trilateral, com os mesmos intentos do Clube Bilderberg e do CFR. A diferença é que, além de ter membros dos Estados Unidos e da Europa, integra também membros do Japão. Essa comissão trilateral foi fundada por ninguém menos que David Rockefeller, o magnata americano que parece gostar muito de agremiações secretas, afinal de contas ele faz parte de todas. E o mais interessante é que todas as mídias são de propriedade desses grupos. E olha só, isso inclui os periódicos, canais de televisão abertos e pagos, agências internacionais de notícias e também algumas Big Techs. E aí, o que se comunica e a forma que se comunica uma notícia pode influenciar grupos mais distraídos ou muito ocupados para pesquisar a verdade.
E esse tempo escasso para a luta pela sobrevivência faz com que as pessoas prefiram que os pensamentos venham prontos, para não terem que pensar por si mesmas. Alguns compram as narrativas facilmente digeríveis e pronto, a defendem como a própria verdade. Mas perceba você que o objetivo de todos esses grupos é a implantação de um regime social de natureza global. E eles executam isso igualando ao máximo a forma de vida, os costumes e a uniformização de valores. Eles fazem isso com as notícias, com os filmes, os programas, dirigindo opiniões e mostrando o que eles querem que você veja e pense. E tudo isso para facilitar a conservação do poder pelos abastados e poderosos clãs familiares. Vale lembrar que por trás desses seres, vamos dizer assim, quase humanos, há outros seres de origens duvidosas trabalhando reptilianamente sobre eles. E veja que eles criaram uma realidade tão clara e verdadeira que quem pensar diferente é considerado um conspiracionista, ou louco, ou deslocado da sociedade. As narrativas criadas nos parecem cada vez mais verdadeiras e corretas. Quando o poder tem controle do que é ensinado nas escolas e também noticiado na mídia, fica fácil fazer uma narrativa se tornar uma verdade verdadeira. Uma mentira que mexe com as emoções e é contada 1000 vezes, acaba se tornando uma verdade, e essa é a base da narrativa. Se parássemos para pensar e raciocinássemos em cima dos acontecimentos, sem nos deixarmos ser conduzidos pela emoção, poderia ser até que nós enxergássemos o controle. O desafio é que a vida no dia a dia, para que nós consigamos sobreviver, nos alimentar, adquirir coisas, cuidarmos da nossa família, esse tempo nos consome inteiramente. Com toda essa correria, não dá tempo para pensarmos por nós mesmos. É mais fácil deixarmos que pensem por nós, deixar que cuidem de tudo por nós. Mas para quem pensa um pouco ou leu e entendeu o livro 1984, percebe que é apenas uma narrativa criada. Estamos vivendo um grande Big Brother no mesmo estilo de livro de história da humanidade e não de ficção. E como disse Klaus Schwab no Fórum Econômico Mundial, você não terá nada, mas será feliz. Olha, eu não quero tirar isso de contexto, pois ele disse no sentido que no futuro todos não precisarão ter os bens, bastando alugá-los. Então o que eles desejam é simplesmente passar a régua. Imagine, todos não têm nada e alugam tudo o que precisam. Mas esses líderes mundiais também não terão nada? Então quem irá alugar tudo para que aqueles que vivem todos iguais possam sobreviver? E aí, imagino você, imagino eu, que deverá ter alguém fazendo esse tipo de aluguel. Que serão quem? Eles, os donos do mundo. Então continuaremos felizes e sem nada. Bem, esse futuro é a Agenda 2030 dos donos do mundo. E o objetivo é que não precisemos comprar nada, pois alugaremos tudo. Agora pense comigo, de quem vamos alugar tudo e pagar mensalmente por tudo? Lógico, deles, os donos do mundo. Quanto às teorias da constipação, de reset financeiro mundial e controle do mundo, veja o que o Fórum Econômico Mundial disse em um comunicado. Abre aspas. Teorias da conspiração substituem a razão pela fantasia. Elas são uma parte barulhenta, mas periférica na esfera pública. Nós encorajamos o debate racionalmente fundamentado e baseado em fatos. Fecha aspas. Resumindo a frase, um debate racionalmente fundamentado na forma de pensar que eles criaram para nós e baseado em fatos narrados por eles. E quando o assunto é o controle dos donos do mundo sobre nós, uma coisa é importante você saber. Eles sabem que há uma resistência pequena ao domínio deles, mas há uma resistência. E essa resistência está aumentando a olhos vistos pelo mundo inteiro. Mais e mais países estão se opondo aos comandos desse grupo de pseudos donos. Além disso, há os fatores exógenos, isto é, de fora do planeta, que poucos acreditam que exista ou que tem alguma influência. E olha só que interessante, olhando de fora e tentando entender o processo, essa ignorância no assunto de fatores exógenos é excelente, uma vez que um inimigo que não se declara e não confronta pode ser ainda mais perigoso e letal para os planos deles. Perceba você que esse plano que eu falei, dessa constipação que eu citei, é um plano global que engloba todos os países do mundo, todos estão sendo influenciados com essa situação. Não é necessariamente uma coisa que acontece no Brasil, mas ela faz parte de todo esse processo doloroso que estamos vivendo com o uso de anestesia geral, isto é, estamos todos adormecidos. E na minha opinião, mais e mais pessoas precisam falar sobre isso.
Eu sei, o grito há de ser dado, mas ai de quem gritar. Além de que quem grita perde a razão. Olha, às vezes eu tenho vontade de gritar, mas sei que isso não ajudará nesse momento. Agora cabe apenas a calma e a razão. Há fatores exógenos atuando e eu acredito nisso. Essas forças exógenas que estão atuando hoje podem ser aliens, mestres ascensionados, anjos, mentores, olha, não importa. Porque eu acredito que há o Criador primordial, que é amor e é tudo, está em tudo e esse não nos abandonará nunca. Então por que você falou tudo isso se você não vai fazer nada agora? Olha, eu falei tudo isso para você saber que você não está só nessa jornada de ideias. Enquanto vivemos nesse mundo louco que se apresenta, vamos continuar jogando o jogo dentro da nossa ética e respeito, sempre observando friamente esse cenário que aparentemente se deteriora a cada dia. Bom, eu disse aparentemente, pois em breve as forças exógenas e da resistência atuarão intensamente nesse cenário. Ah, e um último lembrete. Lembre-se, ninguém convence quem não quer ser convencido. Não gaste a sua energia com quem não quer saber desse assunto. Deixe-os iludidos com os donos do mundo e com a sua breve desilusão. Sim, haverá muita desilusão nos próximos tempos, afinal, só se desilude quem se ilude com esse mundo. Bem, essa é a minha mensagem de hoje. Encerro por aqui. Um grande abraço de sucesso e até o próximo vídeo.